gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Neste quinto episódio, você vai conhecer a Ana Luísa, que é formada em biomedicina, especialista em Eita, que a cerveja já tá fazendo efeito! A Ana Luísa é sócia fundadora da Ceará Energia, empresa integradora que atua na cidade de Fortaleza, no Ceará. Hoje eu estou aqui com a Ana Luísa. Ana Luísa é sócia da Ceará Energia. Ana, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu fico lisonjeada. Eu ia dizer que você foi, né? Mas você é uma das melhores alunas que eu tive, tanto para o curso de gestão de projetos, quanto para o curso que você participou comigo e com a Natânia, que é o integrador de elite, no Tropa de Elite da Energia. E você vem se destacando muito em relação à sua dedicação, em relação ao seu esforço, e, consequentemente, a Ceará Energia está colhendo frutos, né? Frutos, inclusive, de esforço de toda a sua equipe, de toda a dedicação que vocês possuem. Enfim, assim, um sentimento muito grande assim de gratidão de ter você aqui nesse projeto e principalmente acreditando mais uma vez em mim. Seja bem-vinda aqui no nosso boteco. Ô, Tati, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança que vocês depositaram em mim desde o começo, você, Natânia. Essa troca de experiência sempre agrega muito para mim como pessoa, como profissional e, indiscutivelmente, como eu já disse várias vezes para você, você é grande parte da história da Serra Energia. Muito obrigada. Imagina, eu que fico agradecida. Já começo o podcast assim, já, né? No sentido de emoção. Fortes emoções. Ana, o pessoal aqui no Boteco, o pessoal que está ouvindo a gente, né? Eles não conhecem você, não conhecem a sua história. E eu queria que você contasse um pouco, né? Eu sei que você nasceu no Rio Branco, né? No Acre. Como que você, sabe, foi evoluindo? Como que você chegou na área de energia solar? Uma das coisas que mais me chamou a atenção desde quando você se apresentou nos cursos e tudo mais é que você é da área da saúde, né? Então, assim, como é que foi essa Isso. transição, assim, da área da saúde para o mercado fotovoltaico? Nossa, dá uma novela mexicana, né? Começa pelo Acre. Eu nasci no Acre, cresci com vários dinossauros ao meu redor, mas tive uma infância bem natural, de fato. Minha brincadeira nunca foi tecnologia, nada de engenharia. Eu brincava de subir em árvore, tomar banho de rio. E aí, com 7 anos, uma família para quem minha mãe trabalhava veio para o Nordeste. Eles vieram de mudança e eu vim para estudar. Acabei ficando. Fiz ensino médio, fiz faculdade, várias faculdades, passei por vários cursos, sempre mirando na área da saúde. Só que acabou que mesmo com a graduação na área da saúde, em biomedicina, com mestrado, doutorado, especialização, a gente teve alguns percalços no cenário nacional mesmo, em relação a incentivos de pesquisa, a objetivos de vida. E aí, nessa época, eu estava acabando a pós-graduação, eu já estava concordando no pescoço financeiramente, pensei, vou atrás de um emprego, né? Aí entrei numa empresa de tecnologia de pagamento, onde eu conheci os meus atuais sócios. Lá um deles era meu líder comercial e o outro era meu parceiro de vendas. A gente executava a mesma função, só que em regiões diferentes. Passei um ano lá com eles e aí papo vai, papo vem, sempre tem aquela reunião depois do trabalho, a gente batendo os pontos bons e negativos, a gente pensou, se a gente tivesse empresa, se a gente tivesse empresa. E a gente decidiu tirar o plano do papel, conversou sobre quais eram os setores que a gente tinha interesse de migrar. Eu desenvolvi muito uma aptidão comercial dentro dessa outra empresa, uma coisa que eu não tinha, mas comecei a trabalhar com vendas, gostei de gerenciar vendas, de falar de processos, de cuidar de pessoas. E aí desses meus sócios é um engenheiro eletricista e o outro é um engenheiro de produção. E aí os dois falando de energia renovável, que estavam vendo crescer muito, que um familiar deles lá no Paraná já estava tocando uma empresa e que era muito divertido. Aí a gente pensou, vamos ver se faz o nosso estilo, né? Nessa época, o sócio que idealizou a empresa, que é o Lucas Matias, nosso engenheiro eletricista, estava caçando pelo em ovo com a Enel, procurando defeitos para a gente solucionar ali e ver onde que a gente podia ser melhor.
E aí ele pegou um pau de briga gigantesco com o pessoal porque descobriu uma taxa que no site era anunciado de uma forma, mas que nas contas era cobrado de outra. Nisso ele passou aí 1 mês e meio no telefone com a Enel diariamente, e foi nisso que a gente pegou gosto, sabe? A gente começou a encontrar muita coisa errada e coisas que, assim, a gente via que prejudicava o desenvolvimento de várias pessoas em vários aspectos. Tanto na empresa que a gente trabalhava, quanto na Serra Energia, as nossas rotas comerciais, os nossos papos, são sempre com micro e pequenos empreendedores, pelo menos inicialmente. Então, a gente percorre regiões de periferia, uma zona mais carente. Então, assim, tem a Dona Maria, que tem um restaurante há 20 anos, um restaurante gigantesco, com faturamento alto, mas ela não consegue assinar o próprio nome, de gerar entender uma conta de energia. E aí, quando a gente senta lá para conversar com ela sobre, a Dona Maria estava com uma demanda contratada que ela não precisava. Então, essa ferramenta de realmente proporcionar conhecimento foi uma coisa que acendeu muito rápido na gente. Tipo, olha, tem muita coisa errada acontecendo nesse setor aqui, a gente tem uma cabeça que pode ser responsável pela parte técnica, a gente tem uma cabeça comercial, o outro sócio é um administrador excelente, e a gente pensou, vamos para energias renováveis e vamos começar com solar. E foi assim que nasceu essa energia, foi assim que eu vim parar nesse setor. Nossa, Ana, e o bacana, né, é que na sua trajetória, pelo que você está falando, as coisas foram se casando, né? As pessoas que você foi encontrando, o que foi acontecendo. Então, parece que era realmente para ser, né? Com certeza, era para ser. Era para ser. E deixa eu te fazer outra pergunta, né? Nessa perspectiva, né, de encontrar um problema, a partir desse problema, pensar em montar uma empresa para justamente oferecer uma solução para o mercado, esse papo vem muito também com aquele ideal que a Ana Antônia sempre fala, né? Que é a questão de combater o desintegrador. E uma das coisas que a gente sempre conversa também é sobre o que acontece no mercado, né? E eu queria saber, assim, na sua visão, para você hoje, né, depois de toda essa vivência que você está tendo ali no setor, depois de você vir a partir de um problema que você encontrou no passado com eles, e também com as questões do dia a dia, né? Para você, qual que é o papel do desintegrador hoje? Assim, como é que você vê, qual a experiência que você já teve, né, de algum caso que de repente você foi visitar um cliente para fazer um retrofit, ou até mesmo quando entra no famoso leilão, né, um cliente apresentar uma proposta de uma outra empresa e você vê que a conta, né, a solução ali não bate. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que a função do desintegrador hoje é um pouco de entretenimento para os integradores e um pouco de trabalho braçal para a gente, sabe? Para não deixar as coisas tão fáceis. Porque, vamos lá, se a gente parar para analisar de uma perspectiva econômica, o setor hoje não tem nenhuma tendência além de crescimento. As concessionárias colaboram com isso, a escassez hídrica colabora com isso, a questão econômica do Brasil como um todo colabora para isso. E aí, se a gente estivesse na rua, todo mundo fazendo o trabalho como tinha que ser feito, eu acho que tinha campo para todo mundo, nenhuma empresa passaria por dificuldade alguma, só que aí entra o desintegrador com a história do preço, de fazer o mais barato, de fazer o mais rápido. E eu acho que essa hoje é uma das grandes dificuldades, não só no nosso setor, Tati, mas em qualquer setor comercial, enfim, qualquer setor que a gente entre para trabalhar, eu sinto que isso acontece. Eu trouxe isso da pesquisa científica, onde a gente tinha ali várias cabeças que alimentavam o ego, que tinham a construção de um currículo, a produção de resultados que não diziam nada, só para criar volume, mas nunca trazendo um resultado efetivo final. E eu acho que isso acontece também no nosso setor. Tem um cara ali que vende que vai zerar a conta do cliente, tem um cara que não se preocupa com a possibilidade de causar um risco à integridade física de uma pessoa que resida naquela casa, onde não existe estrutura para uma instalação. Enfim, eu acho que esse desafio de a gente estar na rua para educar o consumidor, para educar o cliente, é um desafio de qualquer setor, do nosso, sobretudo. A gente está mexendo com eletricidade, com estruturas físicas de grande porte, enfim. Então, hoje, como pessoa mais ligada ao comercial, eu vejo que a gente muito menos vende e muito mais ensina. E quanto mais a gente ensina, mais fácil fica vender.
Aí acaba que o desintegrador fica só para divertir mesmo. Esse papo aqui tá ficando pesado, né? Já tá na hora de pedir uma, né? Tá na hora de pedir uma. Ana, outra coisa que me vem na cabeça, né? Você falando do comercial e tudo mais, essa dificuldade que às vezes se encontra, né, de informar o cliente. Qual que é a sua visão sobre a cultura com foco na experiência do cliente? Assim, pensando na Ceará Energia, você conseguiria falar assim, sobre os diferenciais da Ceará, para o pessoal que está ouvindo a gente, até ter algum tipo de insight, né? Poxa, isso que ela está falando na minha empresa não tem, mas eu posso melhorar. Pensando assim, que a Ceará Energia, ela tem esse foco, né, na experiência do cliente. Sim, sim, com certeza. E eu acho que esse é o principal diferencial. A gente sempre bate em reuniões comerciais do time que o nosso propósito é fazer o cliente entender ao máximo o que ele tem hoje e o que ele pode ter no futuro, seja comigo ou seja com o meu concorrente. A grande diferença é que com o concorrente eu não sei como é que vai ser a relação que eles vão ter durante o período de implantação da usina, a relação no pós-venda. A gente sabe que existe muita empresa que se preocupa com fechar um contrato, com trazer faturamento e depois disso não está mais ali presente para o cliente, não vê sentido em demandar tempo de um funcionário para resolver coisas de um cliente que não vai mais trazer receita a curto prazo, pelo menos como alguns pensam. Então, quando a gente foca nessa experiência do cliente, de a gente conhecer a história dele, saber de fato se o produto que ele quer, que ele está procurando, é o que ele precisa e oferecer a melhor oportunidade possível para ele, esse relacionamento inteiro, essa conversa, essa compreensão, essa identificação da dor, ela pode não trazer um cliente de imediato, mas ela traz uma confiança para indicações, para usar a gente como referência. Tanto que hoje a gente tem leads aí que nunca foram fechados, mas que são grandes amigos, que são grandes indicadores, que acabam sendo uma plataforma comercial muito forte. E isso torna a gente uma empresa muito íntegra. Eu acho que me ajuda a dormir tranquila à noite. Assim como eu sei que é da mesma forma para todo mundo que integra essa empresa hoje. Nossa, Ana, que massa. E deixa eu te perguntar, assim, a título de curiosidade mesmo, né? Você consegue lembrar do primeiro cliente da Ceará e como foi? Nossa, consigo. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, aí sim! Essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. A gente teve dois primeiros clientes nesse aspecto, né? Teve o primeiro cliente da Ceará Energia, que foi uma negociação da qual eu não participei, foi para o tio de um dos nossos sócios, que a gente começou vendendo em casa, e teve o primeiro cliente que eu negociei de fato. Olha, a nossa primeira venda foi uma venda muito tranquila, né? Já que era para um familiar, então a gente tinha aquele rapport de confiança já estabelecido, e a gente deixou muito claro que era o nosso primeiro projeto, que a gente ia entregar o nosso melhor ali, mas, pra ter noção, a gente passou numa instalação de pequeno porte mais de uma semana. Então, foi desbravando mesmo na época como é que era a parte prática da coisa. Agora, a minha primeira venda, eu achei uma loucura, porque eu vendi para um cliente de um município aqui do Ceará, fica mais ou menos 300 quilômetros de Fortaleza, e do dia em que a gente começou a se falar ao dia em que eu fui conhecê-lo para levar contrato e já fazer pagamento, nossa relação foi toda via telefone e quase sempre, assim, 10 da noite de um domingo. Ele me ligava, eu atendia e a gente conversava sobre, ele me fazia pergunta, eu não sabia a resposta, eu falava, vou descobrir, te ligo amanhã. Ligava no dia seguinte e acabou que ele falou, eu só fechei com vocês porque você me atendia em horários que eu sei que se eu precisar você vai me atender. Então foi bem inusitado mesmo. Esse cliente hoje também é um grande amigo nosso, a gente já foi na casa dele algumas vezes, sem ter nenhuma relação com prestação de serviço. Também já indicou outros clientes. E aí, tanto esse meu cliente quanto o tio do nosso sócio hoje estão muito satisfeitos,
com o sistema operando e funcionando plenamente, que é o que a gente mais espera. Massa, Ana. E deixa eu te perguntar outra coisa. Eu vejo que você é bem antenado, assim, em termos de técnicas, em termos de treinamento mesmo, né, para essa parte comercial. Mesmo você vindo da área da saúde, eu percebo, assim, muita dedicação mesmo para você conseguir focar e atender o cliente com excelência. Como é que você vê hoje? Eu acho que é legal coletar essa opinião sua, por conta de você ter vindo de outra área. Como é hoje para você a sua visão assim em relação à educação no setor? Você deve ter procurado cursos de aperfeiçoamento, treinamentos, e assim, de uma forma geral, conta a sua experiência, né? Às vezes tem alguém que está começando no setor e eu acho que faria diferença te ouvir, até mesmo se você tem alguma dica, se você se arrepende, não de ter feito, não vai falar nomes aqui, pelo amor de Deus. Mas se você se arrepende de ter feito algum curso, se você dá alguma dica, sabe, para quem estiver procurando, qual foi o caminho que você encontrou para se profissionalizar, para se aperfeiçoar melhor? Uhum. Olha, você ficou preocupado aí com citar nomes, né? Mas em relação a isso, eu acho que até aqueles produtos que a gente compra, aqueles cursos que a gente compra e que não atendem à expectativa, eles ensinam muito. Eles ensinam o que a gente não pode fazer. E eu tive boas experiências, tive cursos muito bons, mentorias muito boas, como a sua com a Natânia, e várias outras. E assim, falando de um modo geral, eu vejo que o nosso setor hoje, pelo crescimento, pelo número de empresas que estão entrando no setor, eu acho que ainda existe uma preocupação muito pequena com a educação. Eu acho que as pessoas, os profissionais da área, alguns, claro, não todos, se preocupam muito com a questão de deixar o comercial redondo, fazer a instalação, aumentar o faturamento. E a gente trabalha numa área tecnológica. Então, toda semana a gente tem material saindo de linha, material novo entrando em linha, novos módulos sendo fabricados, novos tipos de inversores, novas tecnologias automobilísticas, enfim, é muita novidade. E se a gente não se preocupa em estar ali sempre se reciclando, sempre se capacitando, é muito fácil você ficar para trás. Num setor que cresce muito rápido, se a gente não está se atualizando na mesma velocidade, a gente fica para trás inevitavelmente. E, além disso, é muito importante a gente desenvolver essa consciência mesmo de que eu preciso adquirir educação, eu preciso adquirir conhecimento para que eu consiga passar essa educação e esse conhecimento para o meu cliente. Então, imagina só, assim, eu me sinto eufórica quando eu chego num cliente que não entende bulhufas do sistema, não faz ideia de como é que funciona, não faz ideia de quais são os riscos, de quais são os pontos positivos e negativos, e eu levanto com ele me dizendo, olha, eu entendi tudo, agora eu vou conseguir sentar e analisar a sua proposta sozinho. Então, poxa, eu proporcionei autonomia para uma pessoa. Isso é uma coisa muito grande. E não tem como você proporcionar uma coisa que você não tem. Então, não dá para eu ensinar alguém de alguma coisa, não dá para eu educar alguém de alguma coisa, ou para eu trazer essa liberdade que toda empresa fala, tem a sua liberdade energética. Se eu não tenho a consciência desses conceitos, de como é que funciona, legislação, tecnologia, enfim. Então, eu acho que é imprescindível para qualquer empresa que queira crescer e que queira se estabelecer no mercado, saber muito bem o básico, muito, muito bem, e isso requer que você esteja sempre revisitando aqueles conteúdos que a gente acha que são bestas e que são desnecessários e que todo mundo já sabe, porque a gente acaba esquecendo ou acaba pecando por uma memória antiga. Então, eu sempre estou revisitando ali o basicão mesmo, questões de correntes, de tensão, de principais marcas, os relatórios da Greener. O básico é o feijão com arroz e não pode faltar, ele tem que ser excelência. E também adquirir esses conhecimentos de ponta, que são as curiosidades, as novas tecnologias, as novas aplicações, tipos de placas, implantações de arquitetura que tem hoje no nosso setor, tem muita coisa. Então, dá para você ser especialista ali na instalação fotovoltaica, mas dá para você ser uma pessoa que consegue conversar sobre tudo, até para ter perspectivas de crescimento futuro para sua empresa. Qual o novo produto que eu posso desenvolver em 6 meses ou em um ano? Que tipo de capacitação eu tenho que começar a procurar agora para começar a oferecer isso? E se você não conhece o tipo de produto que você pode oferecer, você nunca vai chegar ali. Nossa, Ana, com certeza. E uma das coisas que eu achei mais bacana na sua fala, né,
essa questão que você colocou, que o pessoal se preocupa muito em vender, em vender, em vender, mas acaba deixando ali algumas coisas para trás que faz toda a diferença para a empresa no longo prazo, né? Então, no curto, Sim. pode ser que até a empresa ganhe, sim, né, muito dinheiro, como o pessoal coloca aí, mas a longo prazo, será que a empresa consegue ficar sustentável, né? É muito difícil. E Com uma das certeza. coisas que eu sempre gostei, assim, na Ceará, é essa relação com a tecnologia e essa relação também que está ligada ao empoderamento do consumidor, né? Então, assim, é Sim. igual você colocou, poxa, quando eu explico para alguém como funciona o sistema, essa pessoa ela tem autonomia para conseguir entender minha proposta, para conseguir decidir, né, optar ali por gerar sua própria energia. Eu acho isso muito bacana. E uma das coisas que eu tenho visto, eu sempre fico acompanhando todo mundo, eu acho que só vocês me acompanham, mas eu também acompanho. Ah, é detetive de mão dupla. É lógico. E eu vi recentemente que vocês mudaram bastante a comunicação no Instagram também, né? E eu queria que Sim. você comentasse um pouco como você vê essa relação do marketing, né? Essa relação de estar presente nas redes sociais e fazer um paralelo aí com qual é a importância disso no comercial, você que vivencia isso todo dia. Sim, sim. Bom, o nosso marketing ele está mudando bastante de cara agora. A gente mudou a empresa, mudou o perfil, mudou o tipo de abordagem, mas a ideia desde sempre foi que o nosso Instagram fosse sempre um portfólio do que a gente já fez, de como a gente começou, mas também fosse uma fonte ali de informações confiáveis sobre o setor. A gente está vivendo aí uma pandemia muito maior que a Covid, que é essa de fake news. Então, notícia de zap zap o tempo todo, muito blog com informações que a gente não sabe a relevância, não sabe a precedência. Então, ter uma informação que fosse confiável, uma linguagem acessível, em que qualquer pessoa pudesse acessar e entender, eu achava que era um propósito muito bacana para a nossa rede social. Então, a gente sempre tentou ali mostrar um pouquinho do trabalho que a gente tinha conseguido realizar, de uma instalação, falar um pouquinho de uma nova informação, explicar um tipo de geração distribuída, enfim, trazer alguma informação digerida para um cliente leigo conseguir acessar aquilo e entender como é que funciona realmente o sistema no macro. Hoje, a gente está abrindo um pouquinho o leque para a questão de tráfego pago, para investimentos mais massivos em marketing, porque a gente está conseguindo escalar a empresa, está conseguindo ter um crescimento comercial de faturamento, de lucro, enfim, significativo para isso. E aí veio também uma nova abordagem do marketing, que era uma coisa que sem o marketing eu não teria percebido, tá? Até conversando com o Thiago, da Arte Digital, que é quem trabalha com a gente hoje, ele comentou, Ana, muito bacana ter muito conteúdo, ter muita informação para o cliente conseguir conhecer vocês, ver o trabalho de vocês e entender sobre o setor, mas a gente tem que ter uma ancoragem para esse cliente, uma ancoragem ali que fisgue ele quando ele estiver rolando o feed e que faça ele perceber que essa energia é diferente de alguma forma. Então, eu acho que isso para o comercial traz uma frente que é pouco explorada aqui no Brasil, que é essa de vendas remotas. Quando a gente começou na Serena Energia, uma das coisas que a gente batia no peito, assim, que jamais a gente faria, era uma venda sem ter o olho no olho do cliente. Porque a gente queria sentar, a gente queria tomar um café, a gente queria conversar bastante. E aí foi assim que a gente trabalhou, acho que até o finalzinho de dezembro. Quando a gente recebeu essa nova sugestão do marketing, veio a ideia de a gente abrir uma nova frente, que era essa frente de vendas no digital, onde o cliente é captado ali no Instagram, ou no Facebook, ou no Google mesmo, e já cai no WhatsApp para conversar com o representante e ter uma negociação desenvolvida de forma totalmente remota. E aí a nossa preocupação era, poxa, será que isso não vai desvirtuar, tirar o nosso propósito, o nosso carinho pelas pessoas? Mas a gente acabou percebendo que não, porque várias negociações nossas, ainda de antes, com o meu primeiro cliente, foram tocadas integralmente à distância. Então, dá para existir um calor humano, um carinho, uma atenção, quando você atende o cliente numa hora em que não é conveniente para você, mas você não quer deixar ele te esperando. Quando você dá atenção e dá prioridade para dar uma tratativa para um problema. E a gente acha que é possível, sim,
continuar sendo a empresa que foca na experiência das pessoas, ainda que para uma negociação não haja uma visita comercial física. E aí são coisas que, assim, desenvolvimento de ideias, né? A gente jamais pensaria nisso no começo, a gente jamais pensaria nisso sem estar trabalhando com profissionais do marketing como o Thiago. E são coisas que eu acho que toda empresa tem que ter. A gente tem que ter uma coisa fixa na cabeça, mas manter a mente aberta para isso mudar futuramente, porque o foco da empresa vai mudando conforme a empresa muda, conforme o setor muda, e a gente vai se adaptando para não deixar de crescer. Legal, Ana. E, assim, é muito bacana, né, você ver essa questão de como o digital, como realmente o consumidor, ele está empoderado, né? Ele vê na televisão, ou, de repente, ele vê na internet, vê o vizinho instalando e ele quer saber como é que ele pode fazer para reduzir a conta de energia dele também, e aí começa a pesquisar e, de repente, encontra a sua empresa, e ali um botão simples, né? WhatsApp, ele já consegue falar, já consegue ter informação, e tudo isso muito rápido, né? E uma coisa que eu achei, assim, importante na sua fala, foi que você estruturou uma vertente para atender dessa forma, né? E puxando esse gancho, daí já veio aqui, né, na minha cabeça, lógico, processos. Famosos processos. Lógico, lógico. E aí eu queria um pouco da sua visão sobre isso também, né? Sobre a importância da gestão de processos, porque assim, eu falo muito, né, na Energia GP, a importância disso. Eu faço, nossa, eu acho que eu faço conteúdo quase todo dia para falar como é importante, como é necessário. E eu queria que você falasse, né, a sua visão também sobre isso, ou até mesmo explicar como é que era antes, como é que era depois, porque eu sei que você passou por essa fase de desenhar, de implantar, que antes não tinha, ou estava um pouco Sim. mais desorganizado, né, um pouco mais no sentido assim, de aprendizado, de melhoria contínua mesmo, né? E eu acho importante quem está nos ouvindo ver e aprender com você, ou melhor, ouvir, né? Com Cerveja já está certeza. fazendo efeito. Meu Deus, eu quero tomar uma dessa também. A daqui não tá fazendo, não. Tati, espero que você não me bata, mas eu vou falar uma frase muito polêmica. Ai, meu As Deus. coisas funcionam sem gestão. Oi? Uma empresa funciona sem gestão. Ela só não cresce. Ai, ufa! Quase me Vou matou no discorrer. coração agora. Eu senti sua respirada de longe. Olha, a gente passou pouco mais de um ano de empresa sendo uma empresa de 3 pessoas. Então, nós fundamos a empresa com 3 sócios, começamos a dar comercial tudo com 3 sócios e passamos um ano assim. Era muito fácil não haver um processo desenhado porque eram só 3 pessoas. Então, a gente conseguia se comunicar muito rápido, dar tratativas a problemas de modo muito rápido, apesar de ter um alto índice de problemas por não ter processos. Então, acabava que era uma coisa que ficava mais oculta ali. Olha, a gente precisa desenhar isso aqui, mas por enquanto tá dando para tocar sem. E assim, a gente foi sem processo por um tempo. O sem processo que eu falo não é sem que a gente tivesse ali uma receita de bolo. A gente sabia o que era feito de início, o que tinha que ser feito no meio, o que seria feito no fim. Mas a gente não tinha o passo a passo discriminado, feito passo 1, passo 2, passo 3. Não vai para o passo 3 se não passar pelo 2 e daí por diante. Então, assim, a gente conseguiu se manter de pé e passar por essa curva de aprendizagem desse jeito. Eu acho que de um jeito muito mais difícil, a gente teria sofrido bem menos com os processos muito bem desenhados desde o início, mas não foi uma preocupação inicial nossa por imaturidade empresarial mesmo. A gente veio de CLT e aí aprendeu a ser PJ levando P no mundo. Mas aí chegou um ponto em que a gente falou, olha, beleza, a gente está conseguindo entregar isso aqui todo mês. Mas isso aqui é o que a gente quer para sempre, a gente não vai passar daqui. E aí, quando a gente passou a visualizar o que a gente queria, de número de colaboradores, de tamanho de empresa, de alcance de prestação de serviço, poxa, era impossível a gente conseguir orquestrar isso sem que tivessem todos os passos muito bem desenhados. Eu tenho um problema pessoal que os meus sócios, os meus pares na empresa vão conseguir corroborar com você caso eles escutem isso. Eu sou muito chata. Todos eles falam que eu sou chata pra cacete, inclusive. E aí eu sempre ficava, olha, vamos desenhar isso aqui, cada cliente aqui a gente faz de um jeito, isso tá uma bodega, isso tá errado.
E ficava batendo nisso, mas eu era só uma pessoa chata. Aí, quando a gente decidiu virar o canhão, eu falei, agora vamos sentar e desenhar esse processo. Aí peguei todos aqueles slides que você monta, que bota na Gênix, meu material de aula, tem uns 3 cadernos dos cursos que a gente fez, e aí a gente passou 1 semana e meia trancafiados no escritório, montando os nossos processos internos, externos, comerciais, administrativos, os técnicos, homologação, tudo. A gente destrinchou o passo a passo de tudo, delegando qual atividade era de cada cabeça, qual era o tempo em que cada processo teria que acontecer, em cada fase do processo teria que acontecer, e estabelecendo aqueles gaps. Então, assim, se não fizer a fase 4, você não pode ir para a fase 5. E, olha, foi, assim, um choque. Foi um choque bem forte na empresa, porque foi na mesma época em que a gente absorveu muitos colaboradores. A gente passou de 3 pessoas para um número um pouquinho maior, ali, menos de 10, no segundo semestre de 2021. E aí, no final do ano, a gente pensou, ok, vamos aumentar muito agora. A gente triplicou a equipe. E aí, na mesma época, a gente completou o processo. Então, você imagina o desespero da Será Energia, era todo mundo tendo que abrir o fluxograma o tempo todo para lembrar o que era para fazer em seguida. Mas acabou que 1 semana e meia, 2 semanas depois, a empresa começou a girar numa velocidade que a gente nunca tinha visto. E a girar sozinha, sem que a gente tivesse que estar ali empurrando a roda. Então, assim, dá para uma empresa sobreviver sem processos, mas sobreviver num setor como o nosso é morte certa no futuro. A gente queria crescer, a gente tinha que ter processo, desenhamos os processos e a gente está crescendo. É receita inevitável. Nossa, gente, eu ouvi um amém depois desse depoimento. Um coro de igreja. Nossa, gente, que isso? Não, surreal, né? Eu sempre falo da importância de ter o processo estruturado e, nesse caso, você foi além, né? Você chegou a montar os fluxogramas. Tem empresas que, eu falo, gente, pode pegar lá um pedaço de papel de pão, escreve como que você faz o seu passo a passo, né? E define que aquilo ali que todo mundo vai seguir. Não importa se é o João, se é a Maria, se é o José, quem vai fazer vai ter plenas condições de executar se olhar aquele fluxograma. É igual o exemplo que eu sempre dou no curso, né? Você já participou, então você já sabe, eu acho que se algum aluno estiver ouvindo também vai conseguir captar, mas é aquele É o exemplo... suco de laranja. Exatamente, exatamente. Viu como fixa o exemplo, como é bom? Fixa demais. E eu tinha, para o pessoal não perder aqui o fio da meada, né? Eu sempre dou um exemplo de, assim, eu pergunto para os alunos, né? Como é que você faria um suco de laranja? E cada um descreve de uma forma, né? Ah, eu pegaria o copo e espremeria a laranja. O outro fala, eu pegaria a laranja, cortaria no meio. E o outro fala que vai colocar gelo, o outro esquece o açúcar, o outro fala que não gosta de açúcar. E aí eu falo, tá vendo, gente? Por isso que é importante ter um processo na empresa onde o suco vai sair sempre do mesmo jeito para o cliente. Então, assim, uma das coisas que eu acho muito importante nos processos, né, para as empresas de energia solar, é a questão do atendimento. Gente, padrão de atendimento, assim, surreal. Não dá para ser cada um de um jeito, cada vendedor atender de um jeito. Até mesmo porque o setor é muito forte na parte de indicação. Então, já pensou, eu sou atendida por você, Ana, super bem atendida, compro o meu sistema, e eu falo assim, sei lá, para alguém da minha família, olha, pode comprar lá com a Ceará Energia, que eu fui muito bem atendida. De repente, meu familiar cai com um vendedor que não é bem atendido, entende? Então, assim, acaba não condizendo com o que eu falei, né? E a empresa sofre muito com isso. Então, Com certeza. é uma das coisas que eu mais puxo a orelha, vamos dizer assim. E tem que ser mesmo, porque um cliente descontente, ele faz um estrago, ele causa um impacto que um cliente feliz jamais consegue causar. Isso é verdade. E parece que as pessoas têm uma tendência muito natural, né, de ir na vertente de reclamar, mas não de agradecer, né? Então, assim, se com for para certeza. reclamar, é bem rápido. Dá até aquela inflada no peito. Agora, para dizer que foi bom é difícil, tem é chão. É complicado. E deixa eu te fazer outra pergunta. Nessa jornada toda, assim, qual que foi a maior dificuldade que você enxergou até hoje, assim, na Ceará Energia? Nesse processo todo, assim, de seja pessoa, seja processo, seja cliente,
Assim, no seu olhar até hoje, qual foi a maior dificuldade que a Ceará passou? Tati, a gente sofre com dificuldades constantes hoje de encontrar mão de obra qualificada, tá? Eu não digo isso nem tanto do ponto de vista comercial, porque o comercial são técnicas que pessoas de outras áreas comerciais a gente consegue absorver, consegue ensinar parte do técnico, consegue acompanhar e desenvolver ali. Mas mão de obra de instalação, projetista, a gente pega muita gente saindo daqueles cursos rápidos de aprenda a fazer em uma semana e a gente não aprende a fazer um negócio em uma semana. Eu acho que nada se aprende em tão pouco tempo. E isso é uma dificuldade que eu acho que todas as empresas no setor sofrem. Então, assim como é importante a gente buscar educação, capacitação, cursos, eu sinto que existe uma dificuldade muito grande nas pessoas de mercado que estão procurando emprego, que estão procurando parcerias, que estão procurando colaborar com empresas maiores, pensarem que, poxa, é importante eu realmente saber, eu realmente entender isso daqui. Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente sempre sentiu, desde o começo, quando a gente procurava pessoas para compor a equipe, e sente até hoje, mas assim, a gente passou por uma história no começo de 2021 que foi um grande divisor de águas para a gente e foi a nossa maior dificuldade de longe. Eu acho que vai ser a nossa maior dificuldade por muito tempo. A gente fechou um cliente, o nosso maior cliente na época foi o nosso terceiro cliente, e aí fizemos a compra de um sistema com uma distribuidora nacional, né? Através de financiamento, o cliente financiou, foi liberado o valor para ele, para a distribuidora, no caso, a distribuidora fez o envio teórico do material, e aí passou um mês e nada do material, passou 2 meses e nada do material. Eu sei que no começo do terceiro mês, a distribuidora entrou em contato dizendo que ia decretar falência, que tiveram um problema, e era isso. Quando a gente tentou contatá-los juridicamente, o retorno foi que o mundo dos negócios é assim. Meu E aí, Deus. naquele momento, pois é uma situação assim absurda, sabe? Na hora a gente não conseguia nem reagir. E aí, naquela hora em que a gente ouviu que o mundo dos negócios era assim, eu acho que a gente passou pela maior dificuldade da história da empresa, que foi decidir o quão forte seria o nosso propósito. A partir do momento em que a gente bateu no peito para dizer que o meu diferencial era o foco na experiência do meu cliente, era o cuidado com o meu cliente, quer eu estivesse vendendo uma balinha de caju, quer eu estivesse vendendo um sistema fotovoltaico, eu tinha que cuidar do meu cliente. E aí, poxa, eu poderia chegar para esse cliente e falar, olha, eu sinto muito pela lesão que você está sofrendo, eu sei que você está sendo lesado diretamente, mas não é uma culpa minha. É uma falha da distribuidora, a financeira já liberou o valor, eu não posso fazer nada. Juridicamente, eu tinha todo o amparo para fazer isso. Eu, a equipe comercial, os meus sócios, mas aí, poxa, é essa empresa que a gente quer ser? E aí, com 3 meses rodando, no nosso terceiro cliente, com caixa quase no vermelho, a gente decidiu fazer a compra do kit, financiando no nosso nome, para que esse cliente não fosse desatendido e não ficasse desassistido. Então, a gente chegou para ele, mostrou todas as conversas, os históricos, mostrou conversa com a advogada, a gente chegou a entrar com ação contra a empresa, mostrou tudo, explicou que haveria um atraso, mas que ele também não seria lesado por isso, que a gente arcaria com as contas de energia dele e que ele ia receber o sistema que ia ser instalado e que ele ia ter o que a gente prometeu. Porque a gente prometeu que ia fazer isso e a gente tinha ali um compromisso com ele. Então, assim, a nossa maior dificuldade foi realmente assumir o que a gente fala que faz na rua, que é cuidar dos nossos clientes. Nossa, Ana, eu tô aqui ouvindo a história, ainda tô chocada. Sabe quando você fica anestesiada? Porque, Eu passei uns meses assim. gente, vocês ainda pensaram rápido, né? Pela forma como você está descrevendo. E assim, Foi coisa de uma semana. nossa, eu não consigo imaginar como é que vocês ficaram depois de ouvir isso, né? Imagina, no mundo dos negócios é assim, não é assim, não. Exato, dá uma indignação, mas é aquela coisa. Eles falaram, olha, vocês sofreram um prejuízo aí de 100 mil, tem empresa que sofreu prejuízo de 1 milhão, não estou preocupado com vocês. Meu E é aquela coisa Deus. bem escrachada, sabe? É isso, Eita, foda-se, vá com nós! Deus. E a gente poderia repassar isso para o cliente. Só que na hora, eu acho que a gente sentiu raiva pelo cliente, sabe? Sim, sim. Não, com certeza. Eu não julgo, né, a postura que vocês tiveram. Na verdade, eu acho que
acabou fazendo o que você disse mesmo, fez jus, né, ao propósito da Ceará Energia. Mas a sensação de indignação que me bate, né, é justamente a postura que essa distribuidora teve. Se a gente for pensar assim, a gente acabou de falar de processo, né? Eu imagino que talvez vocês já comprassem com ela, né? Já tivessem um relacionamento. E aí, Sim. numa hora dessa, ter essa postura, sabe? Foi assim um tiro que a gente não nem viu de onde veio. Só pegou a gente no cheio. A gente tinha empresas parceiras de outros estados que também compravam com essa distribuidora. Então, realmente era algo imprevisível. E esse é o descaso comercial das empresas que se preocupam só ali com a produção, mas não tem a ética, não tem a moral por trás muito forte. Eu acho que isso vai diferenciar muito o nosso setor no futuro. As pessoas que estão fazendo o que estão fazendo ali porque tem um propósito maior, não é só o painel solar, não é só ter um faturamento acima da média, é ser uma empresa íntegra, é ser uma empresa bacana, é ter seu nome bem falado por pessoas que são seus clientes, por pessoas que não são seus clientes, pelos colaboradores. E eu acho que isso pesa mais que qualquer coisa, sabe? Quer a gente estivesse trabalhando vendendo maquininha de cartão, quer a gente estivesse instalando painel solar. Não, com certeza. E por falar em propósito, eu tenho uma pergunta, né? Eu falei assim, na hora do podcast eu vou perguntar, porque é uma curiosidade. Eu não sei se é como é que eu posso dizer, uma atitude marqueteira ou se realmente faz parte do propósito de vocês. No Instagram de vocês, na legenda, né, na bio, tá assim, somos a empresa certa para instalar o seu sistema de energia solar. E podemos te mostrar que isso não é coisa de rico. Essa frase, né, podemos te mostrar que isso não é coisa de rico, aconteceu por algum motivo específico ou não, ou faz parte do propósito de vocês? Então, essa frase era o nosso pitch comercial padrão quando a gente começou a fazer rota. Que legal. Eu te falei no começo que a gente andava muito ali em regiões mais periféricas, numa classe mais B e C, porque era o público que a gente sentia que a gente podia realmente ajudar, onde a gente podia fazer uma diferença grande. Então, assim, falando de Fortaleza, eu poderia ir lá para Beira-Mar, atender o mega empresário que vai ter mais uma economia, vai ter mais um fluxo de caixa extra, ou eu podia ir para a periferia e melhorar a qualidade de vida de um dono de boteco que poderia contratar uma pessoa mais para ajudar ele, ter uma aposentadoria mais confortável. Enfim, a gente via muito mais oportunidades ali. Só que quando a gente chegava lá e falava, a gente trabalha com energia solar, era a primeira coisa que a gente ouvia. Tenho dinheiro para isso? Não, meu filho. Isso aqui não dá certo, não. Aqui é casa de pobre, não sei o quê. E aí a gente falava, olha, não é coisa de rico, mas você tem que conversar comigo para eu te mostrar que não é coisa de rico. Topa conversar comigo? Vamos tomar um café? Aí às vezes o cara dizia, não quero não tem interesse não. Aí a gente ficava passando lá todos os dias. Aí comprava um refrigerante, pegava uma água, passava e não falava nada de energia solar. Só dava um oi, seu Zé. E aí tinha um dia que ele parava e dizia, meu filho, o que você quer? Fale para mim. E aí pronto, a gente conversava e mostrava que não era coisa de rico. Então acabou pegando pra gente, foi uma frase que marcou, junto com o supimpa, que é a nossa comemoração, mas o não é coisa de rico é um ritual muito forte pra gente. Supimpa, é uma comemoração forte. Gente, como assim tem o ritual supimpa? É o ritual supimpa. Sempre que algum comercial chega para falar, Ana, eu acho que o cliente aqui deu certo. Eu já meto um supimpa em caps lock e já é uma energia que muda para mim. Que legal. E o clima de trabalho, né, parece também ser muito bom quando você fala do pessoal, da equipe. E hoje você está contando ali, né, com quase 30 colaboradores na empresa. Como é que você vê essa questão assim de gestão de equipes ou até mesmo os outros sócios, né, com quais você lida no dia a dia? Olha, gestão de equipe é difícil porque pessoas são difíceis, né? Pessoas são muito diferentes. Às vezes você agrada um e o outro tá ali lhe odiando em segredo, porque não gostou do que você fez. E assim, os meus sócios, eles têm mais habilidades interpessoais que eu. O nosso engenheiro eletricista, que é o Lucas Matias, ele é um cara excepcional. Se eu pudesse definir ele uma palavra é essa, ele é excepcional. Eu acho que ele é uma daquelas figuras que um dia vão ser citadas como
uma pessoa totalmente fora da curva, que tem ideias que ninguém mais tem, que vê coisas por ângulos que ninguém mais vê. Extremamente criativo, tem soluções muito rápidas para problemas muito complexos. E ele é um cara que ele pode sentar com qualquer pessoa desse planeta e eu tenho certeza que aquela pessoa vai ter uma conversa agradável. Então, assim, ele lida com as pessoas de um jeito bem mais fácil que eu, por exemplo. O nosso outro sócio, o Lucas Guerra, são dois Lucas. Ele também é um cara incrível, assim, muito atencioso. O Lucas é um cara fantástico, extremamente atencioso, muito paciente. Ele é um grande mediador de conflitos. Então, sempre que existem desacordos, a pessoa que a gente sabe que vai resolver é o Guerrinha. Guerrinha tem já essa postura de nascença. E aí acaba que eu sou uma pessoa um pouco mais prática. Eu busco ali que as coisas sejam feitas sempre da mesma forma, de um modo muito objetivo, com o mínimo de falhas possível. Isso é desgastante a longo prazo. Então, nós três somos o tripé, assim, que eu defino como perfeito. A gente tem uma pessoa muito moderada, a gente tem uma pessoa muito exigente, muito chata, e tem um cara extremamente criativo que vai levando as coisas na brincadeira e vai deixando tudo muito suave. Hoje, a gente consegue gerir bem o nosso time assim. Ainda é um time muito pequeno, comparado ao que a gente quer ser. Menos de 30 pessoas, é um time fácil de administrar. A gente teve a sorte de encontrar pessoas excelentes e tão eficientes quanto a gente no nosso trabalho. Colaboradores desde a parte de escritório até o comercial, que fazem toda a diferença na empresa hoje, e sem eles a gente não teria conseguido metade do que a gente está conseguindo. Então, fica mais fácil a gente sentar para uma pessoa e falar, olha, eu percebi que isso aqui que eu fiz te incomodou. Me fala como é que teria sido melhor de eu fazer para que a gente consiga conviver de modo mais agradável. Mesmo que eu não vá com a cara de fulano, que eu não curta isso e aquilo. Mas a gente consegue hoje deixar o clima muito ameno com essas conversas muito transparentes, sabe? De realmente perguntar o que incomodou, perguntar o que está errado. E o time inteiro tem essa liberdade de chegar para a gente, de chegar para qualquer outro integrante do time e falar, olha, isso aqui não faz sentido não, você vacilou aí, vamos melhorar. E todo mundo leva isso na esportiva. Então eu acho que não tem uma receita, sabe? A gente tem uma boa dose de sorte na nossa gestão de pessoas e vamos ver como é que vai ser com um crescimento maior, né? Acabar o ano com 300 colaboradores, talvez. Que legal, Ana. Eu vejo que a relação, né, de modo geral, entre você, o seu sócio, o pessoal da equipe, é uma relação muito saudável, muito, de fato, assim, que agrega, né, um para o outro. E eu vejo muito em você, eu não tive tanto acesso ao pessoal, né? Eu vejo muito em Sim. você essa relação, assim, com a melhoria contínua, né? Então, assim, poxa, não tenho tantas habilidades assim, mas ele tem e talvez eu possa agregar com as minhas, né? E uma coisa que eu achei muito marcante também, aquele momento do pitch, né? E você participou de todas as tropas de elite de energia. E, então, assim, eu não vejo que você, em algum momento, pensou assim, poxa, já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Não, pelo contrário, né? Poxa, o que eu vou aprender mais, né? E até mesmo os cursos, né? Você fez mais de um comigo, então, assim, eu vejo muito forte essa questão do aprendizado, sabe? Essa questão de querer melhorar sempre mais. Sim, com certeza. É uma preocupação com oferecer o melhor para o setor, para os meus colaboradores, para os meus sócios. Eu acho que isso é uma obrigação de qualquer pessoa que participe de algum projeto de empreendedorismo, seja ele no nosso setor ou não. E isso me faz me sentir satisfeita com a profissão que eu exerço hoje, apesar de ter sido uma coisa totalmente do que eu desenhei para mim há alguns anos. Eu me sinto muito realizada, porque quando eu entrei na área da saúde, um dos grandes apelos que eu tinha para seguir naquela área era o seguinte: poxa, eu vou mudar a vida de alguém em algum momento, eu vou fazer alguma coisa que vai ser imprescindível, que vai ser ali uma ocasião de vida ou morte, e eu vou ser importante para alguém. Hoje eu sinto que eu consigo ser importante, tornando a vida do meu colaborador mais fácil, ajudando meus sócios no dia a dia, mudando a vida dos nossos clientes, seja trazendo uma economia, seja às vezes conversando uma bobagem durante uma venda, mas sendo ali um ouvido para ele desabafar. E acaba que eu sinto que eu faço uma coisa importante, não só para mim, mas para os outros, diariamente. Isso me move muito, sabe? Eu fico realmente muito animada
quando eu consigo aprender uma coisa nova, entender uma coisa que eu não entendia e saber que eu sou capaz de passar isso para outra pessoa, de passar essa mesma animação que eu senti para outra pessoa. E, cara, hoje é tão fácil a gente fazer isso, sabe? Via Instagram, tem muito conteúdo gratuito, tem muita live legal, tem muito manual que vocês mandam por e-mail. Nossa, você, a Joy do Energias, a Babi, o Airão. Então, assim, são fontes de aprendizagem que, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, mas você consegue aprender muita coisa de graça. É só isso ser uma prioridade para você. Massa, muito legal a sua visão, até mesmo para o pessoal que está ouvindo, né? De repente, é uma coisa que eu ouço muito, né? Os cursos, sei lá, são muito caros, não tem como eu treinar, bancar tudo para a equipe e tudo mais. Mas é como você está falando, né? É uma questão de você também buscar o que você quer naquele momento e também priorizar a longo prazo, né? Você não chegou a fazer todos os cursos ao mesmo tempo, né? E nem também um atrás do outro, mas você tá ali dentro do seu plano, né? Poxa, eu vou fazer tal mês, eu vou até lá, eu vou fazer tal coisa, até mesmo para você definir o seu processo de aprendizado, né? Então, eu acho que faz parte Sim. até mesmo do planejamento estratégico da empresa desenvolver quando é que vai ser investido, quanto, por meio de qual instituição, por meio de quem, né? Então, eu acho muito bacana essa visão assim que você está passando aí para o pessoal. É muito legal. Eu acho que depois que todo mundo desenvolve essa visão dentro da empresa, a empresa fica muito mais rica culturalmente, intelectualmente. A gente troca ideias mais legais, tipo, olha, você viu isso aqui que surgiu de novo, você viu isso aqui que fulano falou, você entendeu essa lei que foi aprovada. Então, fica mais divertido trabalhar. Eu acho que traz mais propósito para todo mundo de manhã sair da cama, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que unifica muito todo mundo no mesmo objetivo, então é mais fácil você coordenar um time que sabe o que quer, que sabe o que está acontecendo e que sabe o que tem que ser feito. E é revigorante. Ensinar coisas, aprender coisas o tempo todo é muito revigorante, mas requer um sacrifício. Seja para você consumir uma coisa gratuita, vai demandar tempo, e às vezes você fica ali, poxa, eu vou para Netflix ou eu vou assistir uma live. E quando é um conteúdo pago, mais ainda, né, que tem o recurso financeiro. Eu lembro, inclusive, que o primeiro curso que eu consumi da Energias GP, eu estava com exatamente o valor do curso na minha conta. Era assim, a gotinha que tinha sobrado do meu Prolabore, eu pensei, caraca, eu vou gastar tudo isso nesse curso e vou ficar zerado o resto do mês. Será, meu Deus? Meu Deus, Será? a responsa. Foi a responsa, viu? Momento de revelação aqui, ao vivo. Meu Mas Deus. aí investi, foi assim, decisão certa, sabe? Passei algumas noites sem poder pedir pizza, mas tinha um curso lá para me ocupar. Peraí E que sempre vale muito a peraí que eu vou pena. pedir mais uma cerveja para você, só para apaziguar, tá? Opa, pera aí que a Tatizinha deixou um recado aqui na mesa do boteco. Mandar um alô para o Ricardo Tourinho, que é fã do podcast e sempre tenta acertar quem é o convidado da semana. Ricardo, querido, um abraço, te desejo muita prosperidade aí para Engenhos Solares. Não, Ana, sensacional. Assim, eu acho legal, sabe? Eu tô meio surpresa ainda. É, Eu tomei decisões muito insanas na vida, mas grande parte acertadas. O seu curso foi uma delas. gente, olha só as revelações que tem nesse podcast. E, Ana, Esse então, podcast deixa. tá intenso. Não, agora eu vou até, me empolguei, né? É, qual momento do curso, assim, você achou que para você foi assim, poxa, foi muito efetivo? Tô aproveitando o espaço, né? Durante o... aproveita, vamos tirar o máximo de proveito disso aí. Olha, durante o curso, eu não vou mentir. O primeiro curso, eu não tinha ideia de nada do que você falou, então tudo foi novidade. E aí a gente sai meio atordoado, né? Porque são 2, 3 horas de aula com um monte de informação. Eu olhava para o caderno e dizia, meu Deus, por onde que eu vou começar a usar isso daqui? E eu me animava muito fácil. Eu pensei, não, vou fazer o seguinte, vou pegar tudo isso daqui, vou marcar uma reunião com os sócios e vou expor tudo para eles.
E aí, na hora em que a gente começou a falar de mitigação de riscos, aí eu vi o olho dos dois sócios assim brilharem de um jeito que o meu brilhou a aula inteira, sabe? Tipo, opa, peraí, então quer dizer que a gente pode evitar esse custo aqui, tirar uma cabeça aqui, botar uma cabeça aqui, só fazendo isso? Então, peraí, isso aí pode trazer um retorno econômico para a gente muito bacana. E aí, esse foi o gancho, entendeu? A gente consegue mitigar riscos. Como a gente era uma empresa nova no mercado, uma empresa pequena, sem um fluxo de caixa muito denso, sem uma reserva de emergência robusta, poxa, tirar um risco, tirar um possível custo da gente, significava muito. E isso foi uma coisa que o planejamento trouxe. Então, assim, eu tinha vontade de planejar porque eu não gostava de bagunça. Mas aí a empresa começou a querer planejar porque a gente podia economizar com isso, porque a gente podia crescer com isso. Então, assim, para mim, o ponto de inflexão na nossa história foi o termo mitigação de riscos. Olha só, peraí, houve mais um amém, gente. Planejamento, mitigação de risco. Um amém e um brinde. Verdade, Ana. Olha, por falar em brinde, você sabe que aqui no Boteco a gente tem um ritual, né? Esse ritual Fiquei funciona... sabendo. Minha filha, a gente é chique. A gente vai tomar nossa saideira, mas antes da saideira, eu queria propor um brinde, né? E eu queria saber a que você brindaria hoje, a que ou a quem, né? Mas a que você brindaria hoje? Não, a quem é muito intenso, eu vou agradar alguns e desagradar muitos. Todo mundo tem esse aqui. medo, viu? Vamos aqui que é mais fácil. Tati, vamos brindar essa troca de experiências. Eu acho que quanto mais a gente troca experiência, mais a gente cresce. Conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, a gente multiplica. E que a gente troque mais experiências, eu e você, eu e outros integradores, a gente com outras pessoas do setor, que isso aconteça sempre, que isso torne o nosso trabalho mais legal, mais confortável, mais saudável. Que a gente transforme desintegradores em integradores, porque tem mercado para todo mundo. Se todo mundo trabalhar direitinho, fica uma coisa linda. E é isso que a gente espera. Como integradora, eu espero que outros integradores cresçam e trabalhem muito bem. Com certeza, Ana. Se a gente fomentar junto um setor qualificado, né, capaz de entregar excelentes trabalhos e deixar todo mundo satisfeito, né, com certeza a gente chega em outro nível, né? Muito legal o seu brinde, adorei. Com certeza. Ana, Brindemos. Não, eu adorei mesmo. E eu queria aproveitar para agradecer a sua participação no podcast, dizer que você é sempre bem-vinda aqui no Energia GP. Enfim, muito obrigada mesmo. Eu acho que com certeza vai agregar muito para quem está nos ouvindo. Eu que agradeço, Tati. Muito obrigada pelo espaço, pela confiança, pela amizade. Que a gente faça muitos brindes aí, seja conversando aqui ou nos simpósios e eventos da vida. Show, Ana. Obrigada. E esse foi mais um episódio do nosso Boteco Solar. E se você também quer contar a sua história, não deixe de entrar em contato comigo. Eu aproveito aqui o espaço para convidar você que está nos ouvindo a conhecer a Rede MESOL, Rede Brasileira de Mulheres em Energia Solar. Nós temos que ter mais mulheres na solar. Até a próxima, hein?